Muito bem, meus amigos, a nossa proposta de hoje para as nossas reflexões é o tema O Jugo Leve. Interessante notar que quando nós falamos da missão de Jesus, nós verificamos que ele vem pessoalmente fazer o trabalho, mostrando-nos que a responsabilidade, independente da situação de que havia em relação ao envio de outros profetas, que hoje nós sabemos são médiuns, verdadeiros missionários do bem, que vieram evidentemente para abrir caminhos, quando no momento adequado da implementação do Evangelho, ele então vem para fazer o trabalho da responsabilidade, dada a grandiosidade da missão, dada a grandiosidade dos ensinamentos. Evangelho, Boa Nova, e a lição que nós separamos, como dissemos a princípio, é o jugo leve. Bom, e vamos pegar o ensinamento de Jesus a respeito exatamente do assunto. Ensina-nos Jesus nessa passagem. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós já poderíamos, por uns instantes, refletir sobre o início do ensinamento do Cristo, porque ele fala em nos aliviar. Ele não fala em tirar as responsabilidades sobre as situações que são nossas. As nossas responsabilidades não serão transferidas para ombros alheios. Ele diz em nos aliviar, para que nós continuemos em relação àquilo que nós nos propusemos, seja na condição que nos encontramos na dimensão atual ou em qualquer outra dimensão que nós estejamos um dia habitando, como já habitamos anteriormente. Continua o ensinamento do Cristo da seguinte maneira: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Interessante notar que ele fala na questão também sobre o repouso. Ele não trata do assunto como aposentadoria, ou seja, situação resolvida. Não, repouso para que nós possamos aumentar a nossa capacidade através das condições que temos no exercício dos nossos valores ou dos nossos potenciais íncitos, que todos nós, como herdeiros de Deus, somos evidentemente possuidores. A capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de progredir, enfim, todos os aspectos que são as virtudes inseridas em nós como a descendência divina que temos. Aliás, é o próprio Jesus que nos ensinou que todos nós somos deuses e que poderíamos fazer aquilo que ele faz e muito mais. E na realidade, quando nós nos afastamos do Cristo, nós nos afastamos do ensinamento dele, por vezes até chegamos a ouvir colocações do tipo: quando nós nos afastamos de Jesus, existem aspectos de cobrança, o que não é uma realidade. Quando nós nos afastamos de Jesus, dos seus ensinamentos, de um comportamento adequado, nós evidentemente acabamos insistindo, dando continuidade em aspectos menos construtivos em nós mesmos. É óbvio que não somos perseguidos nem castigados por quem quer que seja, como visões que são ainda, lamentavelmente, continuam existindo, com todo respeito às criaturas que assim assimilam, mas na realidade o que acaba acontecendo é que sem Jesus nós começamos a ter exatamente a condição diferenciada. O jugo não é tão leve. O que acaba acontecendo em relação a isso é o inverso do ensinamento de Jesus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação sem sombra de dúvida na fé do futuro, na confiança da justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Contrariamente, aquele que nada espera após esta vida, ou que duvida, as aflições caem com todo o seu peso. Esses são os aspectos que comentamos agora há pouco. Não são as situações de que Deus
Criador de infinita bondade e justiça, venha a nos tirar a paz, a tranquilidade. Ao contrário, somos nós que, por vezes, voltamos a insistir nos quadros que são contrários à capacidade que temos, à condição daquilo que acabamos de dizer que é ensinamento de Jesus, da divindade que somos. Por isso que a figura que nós trouxemos vai nos facilitar a compreensão a respeito do assunto, quando falamos em jugo leve e fardo suave. Esse tipo de veículo é muito conhecido, principalmente no Nordeste do Brasil, mas não só, em relação ao transporte de mercadorias ou a outros tipos de transporte. Na realidade, nós conhecemos como carro de boi. Aliás, é inclusive um evento interessante no Nordeste, onde nós encontramos disputas desses veículos que são feitas pelo ranger das rodas, ou seja, as rodas criam um ruído que faz um tipo de música, e há disputas, inclusive, no ranger das rodas, ou na musicalidade, se nós quisermos assim colocar, que são feitas, então, escolhas de quem é o vencedor, que produz os sons mais interessantes. Mas o que nós queremos destacar, evidentemente, não são esses aspectos, e sim a condição daquilo que a imagem pode nos mostrar ou pode nos levar ao ensinamento de Jesus. Esta peça que vai à frente é conhecida como jugo ou canga ou outras colocações, mas jugo é interessante porque ela se prende à jugular, ela quer dizer da questão da jugular. E ela é uma peça fixa, onde se inserem os dois animais, via de regra, dois bois enormes, de grande força, onde se colocam os animais, e ela serve para que eles possam caminhar juntos. Um não ultrapasse em relação à velocidade o outro. Eles caminham juntos e com isso fazem o quê? Distribuem a força. Quando Jesus vai nos falar que com ele o jugo é leve e o fardo é suave, ele está exatamente nos dando uma imagem, não esta, mas que nós fazemos por associação, dessa condição. Caminhar com Jesus é dividir aquilo que nós temos que, de repente, carregar dos nossos equívocos, de situações mal resolvidas, não evidentemente mal resolvidas ou equívocos, porque insistimos no processo do erro. Pelo contrário, situações que, por desconhecimento, nós evidentemente cometemos esses equívocos, tomamos as atitudes ainda contrárias à nossa própria natureza de origem divina, como dissemos outras vezes, e obviamente por não sabermos como fazer adequadamente, da primeira, da segunda, da 10ª vez, isso pouco importa, nós vamos cometendo os nossos enganos. Obviamente, só erra quem está, evidentemente, fazendo, né? Porque aquele que nada faz, obviamente, fica no comodismo da situação. Porém, também se acomoda no sentido do aprendizado. E aí, com Jesus, essa é a imagem interessante. Nós dividimos situações que são provas, não necessariamente expiações, pelas quais que nós temos que passar. Obviamente que provas nós podemos passar e elas são úteis para o nosso crescimento, porque são solicitações relativas aos quadros que nós precisamos exercitar com maior assiduidade. Expiações são as condições que nós nos impomos por vezes por termos conhecimento de causa e insistirmos no ponto contrário àquilo que nós já conhecemos. Por isso que, diante das situações que por vezes nos trazem desconfortos, nos trazem maior esforço que temos que empreender, com Jesus nós dividimos o esforço. E evidentemente o jugo, a canga, fica mais leve. E óbvio, em dividindo com ele, o fardo fica mais suave. Nós trouxemos para ilustrar
um dos aspectos daquilo que estamos abordando. Gostaríamos de ilustrar com os aspectos relativos à questão da dor. Para isso trouxemos também uma imagem que é a de uma porta, mas não é de uma porta normal, de uma porta que nós podemos ter em casa, etc., mas de uma porta que nós temos em relação ao nosso cérebro primário. Aliás, são portas que temos. Nós sabemos que toda a condição daquilo que podemos estar passando em relação ao nosso corpo, o cérebro é um pouco diferente, mas se eu produzo um corte na minha mão, por exemplo, esses registros serão enviados ao cérebro pela medula espinhal. Muito bem, o que acaba acontecendo? Existem portas no meu cérebro primitivo que controlam o sinal da dor para ele, que é muito interessante. Todos nós temos, e esse desenvolvimento dá-se desde o animal, no cérebro mais primitivo. Elas controlam exatamente o envio do sinal da dor. Por isso que, às vezes, um corte na mão de uma pessoa, na mesma intensidade, profundidade, etc., não tem, de uma para com a outra, a mesma intensidade da dor. É diferente. Por vezes nós vemos isso numa pessoa que vai tomar uma vacina, uma injeção, que seja o mesmo produto, a mesma agulha, etc., evidentemente, né, em seringas separadas, produzem no indivíduo uma condição de dor muito mais acentuada do que em outro. Essa pessoa tem uma sensibilidade muito mais acentuada do que outra. Muito bem, esta relação tem a ver com essas portas que fazem o controle, porque elas funcionam da seguinte maneira: funcionam mais abertas ou mais fechadas. E é exatamente esse aspecto que vai fazer com que a sensibilidade da pessoa seja mais acentuada na condição da dor do que outra. Muito bem. Até porque elas vão trabalhar, não é, com um sistema chamado de saque, ou é o sistema analgésico central, significando que elas recebem endorfinas e encefalinas que são transmitidas para essas portas, fazendo com que os aspectos da dor possam ser mais acentuados ou menos acentuados. Ficam exatamente elas, como dissemos, no cérebro primitivo do ser, ou seja, desde a primitividade, da evolução do princípio inteligente, quando no reino animal, como também dissemos há pouco. O que acaba acontecendo, então? Nesse cérebro estão localizadas e, obviamente, quando nós temos, por exemplo, uma das questões básicas de medo, nós produzimos, mas não só o medo, mas o medo, a raiva e coisas desta natureza. Nós colocamos aqui o medo a título de um exemplo sobre o que nós estamos vivenciando no mundo de uma maneira geral, onde estamos todos envolvidos. E são exatamente nesses instantes que nós notamos como somos criaturas dependentes umas das outras, né? Sobre todos os aspectos. Então, o medo, quando nós sentimos medo, nós produzimos menos endorfinas e encefalinas. Já dá para fazer um balanço do que acontece em relação, por exemplo, aos aspectos da dor. Quando você sente medo, no momento em que a enfermeira, o farmacêutico, seja quem for, vai aplicar uma injeção, este processo está acontecendo em nós exatamente nesse instante. O medo que eu tenho da agulha vai abrir muito mais a porta de controle e, obviamente, serão produzidos em menor quantidade encefalinas, etc. E, obviamente, a dor em mim será muito mais exponenciada. Aliás, nós procuramos, inclusive, autor, ou pelo menos, né, procuramos saber a origem. Talvez seja uma lenda árabe, não sabemos ao certo. Não encontramos exatamente de onde vem esta lenda, mas disse que, certo dia, um homem caminhando por um deserto encontrou uma praga. E aí ele encontrou a praga e ele perguntou para a praga para onde ela iria. A praga respondeu: eu vou numa cidade aqui próxima, bastante populosa, e tenho a incumbência de matar 10.000 pessoas.
E como ele não podia fazer nada em relação a ela, ele se foi, e ela também. Passado quase um ano, ele estava de novo no caminho por aquela região, no deserto, e ele encontrou a praga novamente. E aí ele encontrou a praga e se indignou, porque ele disse: há mais ou menos um ano atrás, eu encontrei você aqui, e o que você me disse foi que você estava indo para a cidade onde você exterminaria 10.000 pessoas. Não foi? Ela disse: foi. E eu fiz exatamente aquilo que era a minha incumbência, exatamente aquilo que era a minha proposta. Eu fui lá e trabalhei de maneira a exterminar as pessoas. Disse, mas desculpe, há um equívoco, porque você falou em 10.000 e na verdade morreram 100.000. Eu disse, não. Eu fui lá e matei os 10.000. Os outros 90.000 morreram de medo. Para nós vermos o quanto esse tipo de situação, não é só no aspecto da dor, mas em todos os sentidos, podem nos promover quadros extremamente delicados para a nossa administração. Ou seja, termos inclusive, os nossos amigos e amigas devem acompanhar com regularidade, informações de pessoas que sentem determinados tipos de eventos da enfermidade atual, do Covid-19, sem terem, evidentemente, contato com o vírus. De tanto receio que tem em ser, de repente, contaminado. Por isso, esses aspectos são importantes para as nossas reflexões, para, obviamente, os nossos cuidados, mas, acima de tudo, com o cuidado do padrão mental, porque eles são responsáveis por produzirem, como nós sabemos, não é? Nós criamos pelo pensamento, nós emitimos um pensamento e criamos, e com o sentimento nós damos forma nele. Ou seja, não aqueles que são fugidios, que são rápidos, mas aqueles que nós insistimos. E estas energias, as quais nós estamos emitindo, e com o sentimento dando forma, elas nos envolvem. E não só nos envolvem, como também atuam nas outras pessoas com as quais nós nos relacionamos, ou não. Porque, como é um processo de sintonia, ao emitirmos pessoas que estão vibrando, que estão numa condição de similaridade dessas ondas mentais, vão evidentemente fazer um processo associativo, recebendo e ao mesmo tempo fortalecendo aquilo que nós estamos emitindo. Por isso, a necessidade da vigilância, buscando os ensinamentos de Jesus de há mais de 2.000 anos. Vigiai, disse Jesus, e orai, para no que haja fortalecimento maior ainda de nós, na questão de darmos continuidade na vigilância. E essa é uma condição, quando nós falávamos então a respeito da dor, usamos a condição do medo, e obviamente nós vemos o resultado com ele, ou com outros aspectos que também nos tiram o equilíbrio, como raiva, rancor, mágoa e coisas do gênero, nós acabamos, nesta questão específica, produzindo muito menos as condições que nos aliviariam o dia a dia, as situações de estresse e de tantos outros problemas. Nessa condição da dor, o medo, então, ou situações que se assemelhem, vão produzir menos endorfina e encefalina. Acontecendo, então, o seguinte: o contrário é verdadeiro. Se nós buscamos praticar caridade, possuímos mais fé, procuramos ser mais amigos, mais solidários, procuramos exercitar o amor, a produção da endorfina e da encefalina é maior. E isso não é informação espírita, isso é informação científica. Mas fazendo a união desses dois ensinamentos, ou dessas duas informações, nós verificamos que fisiologicamente Jesus tem razão. Significa dizer o quê?
Quanto mais nós exercitamos as qualidades que são nossas, os nossos potenciais, mais nós produzimos, neste caso, endorfina e encefalina, e nós então entendemos o ensinamento de Jesus, de que nós dividimos com Jesus. Reduz-se, as dificuldades são reduzidas, e nós caminhamos de uma maneira mais equilibrada e mais tranquila. Poderíamos estender, então, saindo da dor física, indo para a dor emocional. Como ficariam esses aspectos em relação às dores emocionais? Vamos usar um exemplo mais significativo. Por exemplo, a questão de um ente querido que desencarna. Usamos até comumente a palavra perda, mas obviamente nós sabemos que nós não perdemos pessoas, nós perdemos coisas. Pessoas nós não perdemos. Elas partem para uma dimensão paralela a essa nossa, daquelas mesmo que nós viemos. E tem um outro detalhe, né, que simplifica esta relação. Aquela mesma que nós adentramos num simples cochilo ou em algumas horas de sono. Nós somos seres transdimensionais, ou seja, estamos na condição de espíritos que se utilizam de um corpo físico, mas um simples cochilo, etc., algumas horas de sono, nós estamos na dimensão da qual nós viemos e para a qual nós retornaremos. Obviamente não precisa ter pressa para que esse retorno aconteça, não é? Mas o fato é que nesta condição, que é uma condição muito mais delicada de administração ainda, porque fica, evidentemente, as saudades. Não há necessidade de que o ente querido desencarne. Aquela pessoa com o relacionamento que nós temos, não é? Aquela criatura que nós amamos, etc., de repente, por uma questão de trabalho, de situações da vida as mais diversas, precisa se mudar. Apesar das facilidades que nós temos do contato, né, hoje, através do smartphone, que nós podemos ver, falar com as pessoas e vê-las, e a situação é ao vivo, ou seja, uma maravilha da nossa inteligência influenciando na tecnologia em favor de nós mesmos, na realidade fica a saudade. Por vezes podemos nos emocionar, o que é muito natural, porque nós somos criaturas sensíveis. Então, óbvio que podemos chegar, inclusive, às lágrimas. Se isto é uma realidade numa pessoa que, por exemplo, viva num outro país, que dizer quando essa pessoa, né, parta para a dimensão espiritual. É sentir saudades, chegar às lágrimas, né, da emoção em relação às saudades que se tem, é obviamente muito natural. Porém, há um diferencial quando esta condição entra para o desespero e vai então para a condição do egoísmo, onde vale perguntar sempre: a minha postura egoísta em querer ter a criatura do meu lado, por vezes com expressões de que fulano ou ciclana desencarnaram, o que será de mim? A pergunta também é: o que será dele ou dela? A pergunta que se faz não é o que será de mim, porque é um processo pura e simplesmente exclusivista. A pergunta é o que será dele, o que será dela. Esta é uma questão, porque, de repente, se nós formos raciocinar, o nosso desespero, o nosso egoísmo, não faria essa criatura sofrer? Não colocaria situações de dificuldade para essa pessoa que está na dimensão paralela à nossa, que está na chamada dimensão espiritual, que os mentores amigos precisam por vezes foi uma pausa aqui por um pequeno acidente ocorrido. A emoção faz com que a gente derrube as coisas também. Precisam, por vezes, interferir no sentido de que protejam essa pessoa, o desencarnado, protejam o desencarnado, para que ele não receba estas vibrações, estas energias que são, por exemplo, do nosso desespero. É significativo pensarmos a respeito disso. E nessa condição, Jesus também divide conosco? Como não? Com Jesus,
quando dividimos nesses aspectos de nos colocarmos nas condições que nos referimos, né? Nos colocarmos no exercício do amor, nos colocarmos no exercício da fé, da esperança, do equilíbrio, a divisão é clara, tanto quanto no exemplo da dor que nós demos. Obviamente que Jesus acolhe a todos, mas a sua assistência e felicidade prometida depende da observância das leis divinas que estão, como dissemos, íncitas em nós, não é? Que estão na nossa consciência. Por isso que diante das situações que por vezes nos colocam em momentos de dificuldade, de revolta, etc., vale o ensinamento do Cristo a respeito de nós buscarmos nos arrepender. Que, aliás, é um processo também como situações outras no desenvolvimento do espírito e do progresso dele mesmo. Até porque, se nós formos analisar a questão do arrependimento diante dos equívocos que cometemos e que serve como exercício e não um processo autoflagelativo, né, construindo as questões da culpa, nós vamos ver que o arrependimento é um verbo, não é? Verbo arrepender. Mas ele é oriundo do grego metanoia, ou seja, metanoia é a questão do arrependimento e ela é uma preposição e um substantivo ao mesmo tempo. Como nós podemos verificar, por exemplo, meta é de percorrer, de atravessar, de ir além, e noia é pensamento e mente. Arrependimento ou seja, metanoia, no seu sentido original, significa mudar o próprio pensamento. Ou seja, não é um processo autoflagelativo daquilo que fiz. Com Jesus eu divido, desde que eu procure mudar o pensamento. Desde que eu comece a me exercitar na condição de transformação, sair daqueles aspectos que denigrem a minha própria figura de mim para comigo, para me abrir para as questões positivas do amor. Esta é a realidade dos seus ensinamentos. Por isso que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6º, né, também a seguinte ensinamento do Espírito de Verdade, quando ele nos chama em relação àquelas nossas propostas. Ele diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. A importância da questão desses conhecimentos em relação ao nosso desenvolvimento. Por quê? Porque nós podemos também, né, fazer uma breve análise do ensinamento do Espírito de Verdade em relação a esse aspecto. O eu, por exemplo, é a centelha divina, ou seja, o Espírito, e é a essência espiritual, a força crística que dormita ou que dorme na criatura. Não necessariamente. É exatamente quando nós acessamos o superconsciente, aonde estão todos os aspectos nobres do ser, a condição do seu progresso, a condição crística em nós. Né? Como Jesus, um dia seremos também espíritos crísticos. Demore o tempo que demorar, a realidade é uma só. Existe uma fatalidade evolutiva. Todos nós seremos bons. Ponto. Isso é uma fatalidade evolutiva, porque nós não conseguiremos fugir de nós mesmos, da lógica da nossa própria genética, não tendo terminologia melhor, usamos essa, da nossa própria genética, da capacidade que temos e daquilo que somos. Então, na realidade, esses são os aspectos. E aí, quando nós vamos ver, não é? O ego é a personalidade, a roupagem que nos envolve. Não é? Eu não sou o Humberto, eu estou o Humberto. E quando nós vamos verificar quantas situações nós estivemos, né? Quantos egos existem, quantas personalidades nós já estivemos nas nossas experiências, todos nós sem exceção. Vendo um estudo feito por um espírita,
Ele fez um cálculo, evidentemente, isso é apenas um cálculo, é apenas um estudo, de que as criaturas, como se nós formos vendo para os aspectos do passado, nós vivemos muito mais hoje, obviamente todos nós sabemos disso. É tão impressionante que aqui mesmo nos Estados Unidos, na Califórnia, nós temos 23 mil centenários, o que é uma verdadeira beleza, né? Isso se formos colocar então no país oriental, o caso do Japão, esses números são de impressionar. E na realidade, quanto mais nós nos afastamos do período que nós nos encontramos, nós temos menor tempo de existência. Sempre costumamos usar esta informação a respeito do Brasil. Né? Somente em 1950 é que o IBGE começa, então, a acompanhar o período de vida, a faixa etária dos brasileiros. E, em 1950, um brasileiro vivia, em média, 45 anos. Ou seja, uma pessoa de 40 anos no Brasil de 1950 era uma pessoa próxima do seu desencarne. Ou seja, uma criatura já considerada senil, próxima do seu desencarne. Veja a beleza que nós nos encontramos. Fazendo esta relação, quanto mais distante, menos tempo de existência, se desencarnava por situações as mais diversas e aquilo que a gente mais considera hoje, né, situações verdadeiramente ridículas, é possível que cada um de nós já tenha reencarnado no planeta mais ou menos umas 2.300 a 2.500 vezes. Tem para todo mundo, ou seja, né, 2.500 vezes. Né, se isso é um número exato ou não, isso pouco importa, mas mais ou menos por aí, é realmente reencarnação para ninguém botar defeito, e a gente já devia ter melhorado muito mais se nós considerarmos, né? Se nós formos considerar quantos egos ou quantas personalidades nós tivemos. Se esse número for próximo ou distante do exato, nós falamos aqui em 2.500 personalidades diferentes que estão íncitas, que estão inseridas em nós. Percebeu de onde vem aquele viking, por exemplo, que de repente está dirigindo e porque leva uma fechada e de repente se torna o viking? De onde vem aquela situação toda? Ou então aquele elemento choroso, vítima de tudo e de todos e coisas do gênero. Aonde está tudo isso, se não em nós mesmos, nas nossas experiências e situações ainda que nós precisamos resolver? Buscar o ensinamento de Jesus, em dividir com ele, já não é um alívio para situações que por vezes nós ainda não administramos adequadamente? Muito bem, e aí nós viemos à Terra e precisamos negar a nós mesmos, ou seja, a personalidade, evidentemente, para fluir a questão do espírito, não é desprezar-se, absolutamente, é valorizar-se, mas na realidade dar ênfase às condições daquilo que somos, de criaturas com capacidade de amar, com o exercício do amor, do perdão, das nossas qualidades, aí para verticalizar na consciência crística. E obviamente nesse mesmo capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, como nós dissemos há pouco, colocamos o seu ensinamento do amai-vos e instruí-vos. Por que o amor primeiro? O amor verticaliza a criatura na conexão com o Criador. É a viga mestra, se nós pararmos para pensar. É o eixo da cruz, da terra ao infinito. Isso somos nós, as nossas capacidades. Estamos trabalhando exatamente para essa condição. Estamos nesse rumo. Por isso, necessitamos dividir com Jesus. Aliás, nunca precisamos tanto dele quanto no momento atual. Nunca precisamos tanto do exercício da solidariedade, do amor, da paciência, do equilíbrio,
como nós nos encontramos no momento. Por isso que precisamos sim dividir com Jesus. Precisamos sim amar mais. Porque ao procurar o exercício do amor, essa divisão se faz de uma maneira simples e objetiva. O Espírito da Verdade continua nos ensinando nesse capítulo, dizendo: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. E, acima de tudo, o medo. Claro, com todos os cuidados que temos que tomar, busquemos as condições de nos equilibrar e nos equilibrando dentro das nossas possibilidades, sem excessos, exageros, absolutamente, nós possamos influenciar as criaturas com as quais nós nos relacionamos. Principalmente nesse dia, que é uma comemoração dos nossos irmãos católicos, mas muitas famílias têm ainda o hábito da comemoração da Páscoa. Pensemos a respeito nesse momento de solidariedade, e se nós nos encontramos distante, é possível fazer através do smartphone uma ligação para vivenciarmos alguns momentos juntos, verificando que a importância é a do relacionamento. Nesses instantes que estamos, então, que você e a sua família possam estar comemorando a Páscoa, lembremos que Páscoa, a palavra se inicia com paz, que é aquilo que nós realmente precisamos exercitar. Paz. Páscoa com paz. Então, paz nesta Páscoa para todos. Que todos tenham, evidentemente, dentro dos seus lares e em suas vidas, muita paz.